Olá pessoal, meu nome é Diego Maradona e estou aqui para mostrar para vocês como é que é feito o cálculo do quociente eleitoral. Muitas pessoas não sabem como é que funciona. Aqueles vereadores que têm muitos votos não são eleitos, com poucos votos são eleitos. Como é que funciona isso? E vou mostrar na prática, com as eleições de 2024 aqui de Pará de Minas, o resultado, como é que foi aqui em 2024. Porém, um assunto que está comentando aqui em Pará de Minas sobre o partido Podemos, Resolvi fazer esse vídeo diferente. Retirei os votos do partido Podemos e vou fazer todo o cálculo juntamente com vocês, já ensinando na prática, já com os vereadores de Pará de Minas, com os votos dos vereadores aqui mesmo de Pará de Minas, para o vídeo ficar muito mais interessante, interagir com o público e realmente você aprender na prática como é que faz esse cálculo. A primeira coisa que teremos que saber, pessoal, é que a eleição passa por 3 fases agora. A primeira fase é os vereadores que já entram direto, a segunda fase o partido precisa ter no mínimo 80% do quociente eleitoral e o candidato precisa ter no mínimo 20%. E a terceira fase, se não aconteceu nada na primeira e na segunda, os vereadores todos participam. Aqui os votos válidos, No caso aqui eu tirei o voto do Podemos e a gente obteve aqui 43.563 votos válidos. Você vai pegar esses 43.563 e vai dividir pelo número de cadeiras na Câmara da sua cidade. Aqui em Pará de Minas, no caso, é por 17, que são 17 cadeiras. Vou até olhar sobre a fração aqui para vocês saberem. 43.567 dividido por 17 é igual a 2.562,7. Então, aqui ficou 63 porque a gente coloca para cima. É uma regrinha que vocês precisam saber sobre isso. Se der 0,5 ou inferior, ficaria 2.562. Se der 0,6 para cima, aumenta mais 1, que é o caso que deu aqui, 2.563. Então é assim que você descobre o seu quociente eleitoral. E aí do quociente eleitoral você faz a soma para você descobrir o 80%, que é usado na segunda parte da distribuição das sobras, Porque você tem a primeira fase, depois tem a sobra e a terceira que é a sobra da sobra. Então eu vou estar fazendo com vocês os cálculos para vocês entenderem melhor na prática. Vamos pegar aqui agora o primeiro, que é o PL, e vamos dividir os votos dele pelo quociente para a gente encontrar. Você pega lá, 6.532 dividido pelo quociente, que é 2.563. É igual a 2,54, aí você ignora a fração. Na hora de calcular agora o quociente, na hora da partidária, lá no quociente eleitoral, você joga para mais, ou para menos se for igual a meio ou inferior. No partido, você ignora a fração, que é onde você vai saber quantas cadeiras foram feitas diretas. Nesse caso aqui do PL, a gente conseguiu encontrar aqui 2 cadeiras diretas. Por quê? Deu 2,54, aí vai. Aí você ignora depois da vírgula, deu 2 diretas. Então o PL já vai entrar 2 vereadores diretos. Eu vou colocar aqui 2. Já entrou 2. Aí eu vou fazer o cálculo agora do PSB, o PSDB, Federação com Cidadania. É o segundo partido mais votado, que é 5.792 dividido pelo quociente. 25,63 é igual a 2,25. Aí eu ignoro depois da vírgula, deu 2 direto. Ou seja, vai entrar 2 vereadores direto. Aqui no PL, por exemplo, aqui, o mais votado foi o Délio Alves. PSB 5.000. Aqui podemos perceber que 12 vereadores já foram eleitos direto na primeira fase, nessa primeira fase, que é o Délio, e o Léo, 2 primeiros mais votados do PL. Do PSDB ficou a Camila e o Geraldinho Currica. Depois do Republicano, o Lucas e o Vinícius. Do PSD entrou o Marcílio e o Márcio Lara. Aí entrou também direto do Novo o Léo Xavier. Depois do Avante o Dinei Calha. Do PP o Toninho e o Mobiliza teve o Vaca. Então aqui ficou 12 candidatos já eleitos na primeira fase. Agora é onde vai começar a fazer o cálculo das sobras, onde a gente vai começar a distribuir as sobras, que é a regra
básica para se entrar, que é aqui, ó. O partido tem que ter no mínimo 80%, ou seja, 2.050, para o partido participar da sobra. E o candidato, para ele ser eleito, tem que ter no mínimo 513. Eu vou até tirar essa fração aqui, ó, e colocar 13 para deixar bem assim já arrumado e mostrado na prática. Porque teve candidata aqui em Pará de Minas, né, a Alexandra, ela ficou com 512. Ela não participa porque ela não teve 513. E aqui também ficou 0,4, né, fica para baixo. Agora eu vou começar a fazer os cálculos da sobra para vocês entenderem na prática como é que funciona. Então, pessoal, vamos começar a fazer os cálculos aqui agora, para a gente começar a fazer a distribuição de vagas das sobras, que é a segunda etapa. A primeira etapa já foi concluída, né, que é os vereadores que entram direto. A segunda agora, cumprindo a regrinha básica dos 80-20, vamos começar a fazer o cálculo. O primeiro é o PL, que é 6.532 votos que o PL obteve. Você vai dividir pelo número de vagas obtidos mais 1. Então esse é o segredinho que todo mundo precisa saber. É o número de vagas já obtidos mais 1, que é a vaga que vai ter, que está em disputa, a vaga que está concorrendo. Quem tiver a maior média entra. Então, 5.532 dividido por 3 é igual a 2.177. Já coloquei aqui, fiz o cálculo, 2.177. Republicanos, a mesma coisa. 5.792 dividido por 3, porque é uma vaga em disputa, 1.930. Quem obter a maior média, entra e vai ficar com a 13ª vaga. Aqui, que vai pegar essa primeira sombra aqui. Que nesse caso aqui, olhando todos os partidos, foi o caso do Solidariedade. No caso aqui, é o Niltinho que entra nesse caso. E o cálculo continua até acabar. O tempo todo, até o final. Vamos continuar a fazer mais aqui para vocês entenderem. Nesse caso aqui agora, o PSD calcula tudo de novo. O primeiro cálculo que você faz no partido que obteve vagas, já faz sobre ele mesmo. Você já sabe, e depois só copia e cola, né? Copia esse aqui e continua, porque no mexe não teve alteração nenhuma aqui, já pega o Solidariedade e calcula ele, porque ele foi que mexeu agora, que obteve vagas. Vamos lá. Então, o partido tem 2.511 Solidariedade, dividido pelo número de vagas já obtido mais 1, ele obteve uma agora, mais o que vai concorrer, então é dividido por 2 é igual a 1.255. Eu vou colocar aqui só para explicar melhor na prática. O Solidariedade ficou com 1.000 de sobra, 255. Porém, a gente já sabe que o segundo lugar de Solidariedade é o Rony. O Rony teve 471 votos, né, e ele não participa, porque ele teve menos de 20%. Ou seja, a Solidariedade agora só vai entrar na terceira fase. E agora não participa mais, porque o segundo candidato não teve 20%. Eu coloquei aqui só para vocês entenderem. Vou até colocar um X aqui, para não atrapalhar no quadro aqui visual. Vamos continuar, né? Agora você passa tudo para cá. Esse caso aqui, pessoal, do novo aqui, ó. O novo foi o Léo Xavier. O segundo também não vai participar. Eu também vou colocar um X aqui. Porque o segundo participante do Partido Novo não obteve também 20%. Então eu vou colocar um X aqui. O Avante é a mesma coisa, né? O Avante, o segundo, não obteve, no caso foi eu, né? O Avante aqui, ó, o Dinei Carla ganhou na primeira fase. Ele teve, não precisaria ter, no caso ali, os 20% na primeira, né? É só na segunda. A primeira tem que ter no mínimo 10%. Então é onde o Avante obteve o quociente, que é 3.000, que no mínimo era 2.563. Então ele teve 3.015, obteve. O Dinei Carlos teve mais de 10%, obteve. Ele teve 473, então ele obteve. O segundo lugar, que é eu no caso, eu fiquei com 451. Então eu não obtive os 20%. Então eu não vou participar também não. Estou fora aqui também. Estou fora e não participo da sobra não. Aí no caso aqui agora vem o PP. O PP participa o tempo todo, até
Enquanto tiver vaga disponível até completar as 17, o PP no caso, porque o primeiro foi o Toninho Gladstone, que obteve mais de 20%, e o segundo é o Dileto, também obteve mais de 20%. Então eu vou colocar a sobra do PP, 298. Então essa próxima vaga é da Irene, que ela é do PV. Aqui é PT, PV e PCdoB, que é a federação. Faço um cálculo aqui. Porém, eu já sei que o segundo lugar aqui, que foi o Gabriel, não obteve também aqui os 20%. Eu já vou colocar um tracinho aqui. E continuo calculando. Agora eu tenho que pegar aqui qual que é a maior sobra de novo, para me dar outra vaga. Que aqui vai ser 2.177, ou seja, a próxima é do PL. No caso agora, a terceira vaga é o PL, que é o Cadu Franco. Tem mais duas vagas em disputa. Eu vou somar o PL primeiro, que eu já estou nele. Eu coloco 6.532 dividido por 4. É duas primeiras diretas, mais o Cadu agora, 3. Mais em disputa, 4. Dividido por 4. Dividido por 4 é igual a 1.633. 1.633. Esse é o PL, aguardando mais uma possibilidade de entrar mais alguém, se tiver com a média maior. Qual que é a maior média aqui? 1930. Agora é a vez de entrar o Gustavo. O Gustavo entraria, na 16ª posição. O Gustavo entra, eu vou colocar aqui para marcar, o PSDB 16, Gustavo. E agora faço um cálculo no PSDB, para a gente já saber, que é 5.792 dividido por 1, 2 direto, 3 que é a sobra, 4 que é a disputa, então dividido por 4. Dividido por 4 é 1.448 a sobra do PSDB. O maior agora é o Republicano, com 1.778. Que aí vai entrar, nesse caso, a última vaga, que é o 17, que é o Cristiano do Grão-Pará. Aí o Cristiano entra aqui na última. Cristiano do Grão-Pará entra na última. O PSD, eu mantive os cálculos dele aqui, mas porém sabendo que não tem mais cadeira, porque a terceira lugar entrou o primeiro e o segundo direto, que é o Marcílio e o Márcio Lara. Porém, a terceira lugar, que é a Alexandra, ela teve 512. E no mínimo tem que ser 513. Então, da Alexandra para trás, não participaria mais não. Na segunda fase não, porque não teve 20%. Eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor como é que funciona. E para chegar no final você entender. Por pouco, a Alexandra também não entrou, por causa de um voto. Então, completando o quadro aqui, agora completou, deu os 17, o Cristiano entra. Pela quantidade de votos que existe em Pará de Minas e a quantidade de partidos que existe, fica muito difícil da gente, em Pará de Minas, chegar na terceira fase, que é onde volta todos os partidos a participar. No caso, participaria o MDB, né, que é 1.448, ele entraria aqui, ó, o MDB até a frente do Dilé. O Podemos, se não tivesse tido esse problema também, está com 1.886. Poderia entrar até na frente aqui, mas até na frente do Dilé. Porém, é muito difícil de entrar, porque os vereadores aqui, é muito difícil não ter 17 vereadores acima de 20%. Então é isso aí, pessoal. É uma forma mais fácil que eu achei de explicar, né? Como é que é feito aí o quociente eleitoral, o porquê que vereadores com muitos votos estão eleitos e com menos votos entram, é por isso, né? No caso aqui, o Vaca está entrando com 296 votos, é o menos votado, né? Então ele é eleito com 296 votos e não é na média, é no quociente eleitoral, da primeira fase mesmo. E o caso da Márcia, né? O voto da Márcia fica guardado, né? Se um dia a justiça der como procedente, o caso dela, né? Sai o Eugênio Mansur e ela entra. Só que aí, se a Márcia entrar, faz o cálculo todo completo de novo. Então, muito obrigado, pessoal. Compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos, para os seus parentes, algum amigo seu que é candidato, que quer ser candidato, para entender melhor como é que funciona aí o cálculo do quociente partidário aqui em Pará de Minas.